aqui nesse canal, que Allah nos beneficie, né? Vamos falar hoje do versículo 185. Falamos ontem, na última aula, 185, hoje então é o 186. Perfeito. Esse versículo está no meio dos versículos do jejum, apesar de ele não ter uma regra exata sobre o jejum do Ramadã. Mas ele está no meio. E tem uma ligação, não com a jurisprudência do jejum em si, mas uma coisa importante, durante o jejum. Vamos passar o versículo. Versículo 186. Estou usando a tradução do professor Samir Al-Haik, porque é a única que eu tenho em mãos aqui. Tá? E é boa também. Tá? Em árabe. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Fala o seguinte, a tradução: quando meus servos te perguntarem por mim, acerca de mim, eu estou próximo. Eu ouvirei o chamado, o pedido, o rogo, a oração do suplicante, daquele que pede, quando pede a mim, quando se dirige a mim, que atenda o meu apelo e creio em mim, a fim de que se encaminhem. Vamos traçar esse versículo. Primeiro, o que esse versículo tem a ver com os versículos do jejum? Aqui não tem nenhuma regra direta com o jejum. Mas, antes de entrar nesse assunto, vamos falar algo que chama-se asbab ou sabab an-nuzul. O que significa sabab an-nuzul? É a ocasião, qual é o contexto, qual é a ocasião histórica que fez esse versículo do Corão descer até o profeta Muhammad. Anote e atenção! Anote aqui. Nós temos algo chamado texto, contexto. Muitas pessoas conhecem o texto, mas não conhecem o contexto. E texto sem contexto vira pretexto. Para que não se torne um pretexto para as pessoas fazerem aquilo que está na cabeça delas, conheça o contexto. Repito, texto. Tu tem o texto sagrado. E agora tu tem o contexto desse texto. Agora vai dar sentido. Qual é o texto e o contexto desse versículo 186? Dizem, é mencionado nos livros de Tafsir, entre eles aqui, o Tafsir Qurtubi, entre outros, que os companheiros mensageiros de Deus, sallallahu alaihi wasallam, perguntaram ó mensageiro de Deus, o nosso Senhor, ele está próximo ou está longe? Deus está próximo e a gente, para pedir para ele, Deus está muito longe. E outros falavam, ó mensageiros de Deus, como que Deus pode nos escutar, nos atender, sendo entre que nós e o céu há tantos mil quilômetros, e sendo que cada pessoa está numa parte do mundo? Essa é aquilo que as pessoas achavam. Então Deus revelou esse versículo ao profeta Muhammad dizendo, ó Muhammad, entre parênteses, fale a eles, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, se te perguntarem, os meus servos, ou seja, os meus servos, te perguntarem, ó Muhammad, sobre mim, se eu estou próximo, ou estou longe, se eu escuto, ou não escuto, se eu atendo só coisa grande ou só coisa pequena, se os meus servos te perguntarem sobre mim, aqui não tem, diga, fale, vem direto, estou próximo. Inni qarib. Peraí, Allah está próximo. Ou seja, lá não está distante. De que forma entendemos a palavra Inni qarib, eu estou próximo? De que forma?
Allah está próximo, nos observando, nos escutando, nos protegendo, nos abençoando. Ou seja, Allah, Deus, não está distante. Deus não está distante. Quando você pede algo para Deus, saiba, tenha certeza, a convicção, preencha o seu coração de fé, com a fé, que Ele está próximo. Não existe barreira entre você e Deus. Não tem porteiro, não tem senha, não tem chave, não tem controle remoto. É você pedir para Deus, pedir para Allah, com humildade, com a fé e a crença, e a certeza e a convicção que Allah tem o poder sobre todas as coisas. Nada é difícil ou impossível para Ele. O versículo fala: se meus servos perguntarem ao Muhammad de mim, eu estou próximo. Allah está próximo, atendendo, protegendo, observando, cuidando, escutando. Entendeu? No Islã, nem eu nem você, ninguém precisa de intermediário entre nós e Allah. Sheikh, mas eu não sei o árabe, posso pedir em Deus em português? Peça. Deus, inclusive, Allah, sabe aquilo que você vai pedir, antes de você pedir. Sheikh, eu quero aprender a entrar num curso de árabe para... Não precisa. Peça para Deus o seu idioma, mas peça com sinceridade, mas peça com certeza, convicção e coração. Você está pedindo para Allah, o Senhor do Universo. Allah, quando fala, Eni Qarib, eu estou próximo. Eu estou próximo. O ser humano, quando você pede muitas coisas para ele, o que acontece? Ele se zanga e se afasta de você. Allah, ao contrário, se você não pede para ele, ele se zanga e se afasta de você. Portanto, se você pedir muito para Allah, ele fica satisfeito e se aproxima de você. Esse versículo, o que ele tem a ver com os versículos do jejum? Aparentemente nada, mas está no meio dos versículos do jejum. Por quê? Todo mundo tem algo para pedir para Deus, seja da vida das coisas mundanas, materiais, ou de assuntos espirituais, ou assuntos emocionais, ou questões da fé. Todo mundo tem um pedido. O Ramadã é o melhor dos momentos para a pessoa pedir para Allah. Tá? Para mim, para que você pedir, sejamos atendidos, temos que pedir, porque esse versículo fala o seguinte: Fa'ini qarib, sou próximo. Ujibu, Allah diz, eu atendo. Ele fala, ujibu, significa atendo. Aí que está uma questão. Allah atende? Claro que atende. Mas ele atende quando eu quero ou quando ele quer? Allah atende quando você quer ou quando ele quer? Quando ele quer. Allah atende na proporção que você pede ou ele te atende de acordo com a sua sabedoria infinita, o seu conhecimento do presente, passado e futuro, sabendo aquilo que é benéfico para você ou não. Ele te atende de acordo com isso e não de acordo com nossos desejos, porque nós desejamos certas coisas que nós não sabemos se aquilo que pedimos será um bem ou um bom para nós. Quantas coisas você pediu para Deus e não aconteceu? Depois as coisas aconteceram, tomaram outro rumo, depois você lembrou e disse, graças a Deus que minha vida tomou outro rumo. Não é? Ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah diz, eu atendo o chamado, atendo a oração, atendo a súplica daquela pessoa que pede para Allah. A dua wal ibada, o profeta de Deus disse que a súplica é um ato de adoração. Quando pede, tem pessoas que só pedem para Deus na necessidade. Não tem problema, tem que pedir para Deus na necessidade. E outras pessoas pedem para Deus na necessidade e no conforto. Por exemplo, uma vida confortável, em casa, com a família, em todos os assuntos, seja ele religioso, social, familiar, espiritual, financeiro, afetivo,
Tudo. Eu não tenho que pedir uma peça. Peço o quê? Allah abençoe. Preserve o que eu tenho. Me faça eu entre as pessoas gratas diante daquilo que me agraciaste. Isso é pedir para Deus. Então, a muçulmana deve ter esse hábito de pedir para Deus. Tem assuntos que ninguém sabe que você precisa, a não ser Ele. Peça. Allah quer escutar a sua voz. Quer escutar o seu choro. Quer escutar a sua oração. Por isso esse versículo está no meio do jejum. Por quê? No jejum, a pessoa fica um pouco mais fraca. Ela sai do seu hábito. Sai dos seus hábitos. E transforma a rotina dela. Essa fraqueza, esta debilidade física, ela influi também na nossa fraqueza, no sentido de a pessoa ficar mais calma, tranquila, entregue, quase caindo. Allah ama os humildes. Deus ama os humildes. Ama quando a pessoa pede para Ele de coração. Por isto, no momento de quebrar o jejum, o profeta de Deus disse, Deus só para o jejuador, ele tem uma súplica. Que se ele pedir a Allah, é atendida. Tem um momento, para o jejuador, ele tem um momento que se ele pedir para Deus, será atendido. Meu Deus do céu, que momento. Sabe o que o profeta de Deus disse? É quando vai quebrar o jejum. Você. Tu mesmo. No momento de quebrar o jejum, esse é um momento abençoado. Chamado iftar, onde as pessoas estão ocupadas, conversando, não sei o quê. Esse é o momento de pedir para Deus. No jejum tem 2 momentos para pedir para Deus. Quando você vai terminar, encerrar o jejum. Na hora de quebrar o jejum, peça. Pode ser antes que a comida será servida, pode ser durante, você comendo e pedir, agradecendo a Deus, pedindo perdão, ou após. Peça para Deus. Peça a Allah. Tudo o que você quer. E o mensageiro de Deus disse, sallallahu alaihi wasallam, que durante o jejum, para o jejuador tem um momento que sua súplica é atendida. É quando ele quebra o jejum. E quando é o segundo momento, quando você vai começar o jejum. Vai comendo suhoor, 5 horas da manhã, 4h50, acordou. Esse momento, peça perdão de Deus. Peça aquilo que te beneficia nessa vida e na outra. Porém, Deus fala no Corão, "Falyastajibu li". Para que isso aconteça, Deus quer que você te atenda. Atenda. Atenda ao chamado de Allah. Deus diz para jejuar, jejue. É uma forma de atender o chamado de Allah. Deus diz para rezar, Deus diz para fazer a oração, ore. É uma forma de atender o chamado de Allah. Allah diz para recatar o olhar, recate. Ou seja, atenda os mandamentos, observe os mandamentos de Deus no jejum e fora do jejum, para que sejais orientados por Ele e ter a súplica atendida. Compreendeste? Gravou? Fixou? Atenda, preserve, atenda, preserve, valorize e respeite os mandamentos de Deus para ser orientado e para que essas súplicas sejam atendidas. Agora, o cidadão de bem, ele não atende o chamado de Allah, logo não será orientado. Não atende o chamado de Allah, não vai ter a súplica aceita. Quer que Deus te atenda? Atenda a Deus. Demonstre para Deus. Deus sabe que você é servo dele. E ele é teu Senhor. E saiba que você, eu, as pessoas, nós não estamos fazendo favor nenhum para Allah. Captou? Não estamos fazendo favor para Deus jejuando. Deus não precisa do seu jejum. Não precisa da oração. Não precisa nada de você. Portanto, peça para Allah com esse sentimento. Que Allah, Ele que é o opulento, Allah que é o grandioso, Ele que não precisa de ninguém, eu que preciso. Eu preciso pedir para Deus, para que Deus me atenda. É um ato de adoração. Esse versículo está no meio do jejum. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos praticar esse versículo 186 com a súplica. Durante a quebra do jejum, quando iniciar o jejum, peça para Allah
aquilo que vai te beneficiar nessa vida e na outra. Que Allah perdoe seus pecados. Que Allah perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros com nós mesmos, com Ele, com as pessoas. Aquilo que nós sabemos e não sabemos. Que Allah nos proteja do mal que nós sabemos e que nós não sabemos. Que Allah nos livre de tudo aquilo que nós tememos. E que Allah nos dê aquilo que desejamos dentre aquilo que for benéfico para nós. Esse versículo bonito está no meio do jejum. Não esqueça, o Ramadã não é só o mês do jejum, é o mês de oração, duá, súplica. Até o próximo vídeo e atenção! Se você gostou desse vídeo, compartilhe e publique esse vídeo, que inshallah no Ramadã tem mais.